Boa noite a todos. Com muita alegria e gratidão por mais um estudo que vamos iniciar da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje vamos fazer o estudo do item 93 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nossa irmã Janete vai fazer a leitura do estudo e convido então que faça também a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade, mais essa oportunidade de estudo, em que podemos estar, Jesus, refletindo sobre os teus ensinamentos, sobre esses ensinamentos do nosso querido Emmanuel, que traz para todos nós. São reflexões muito importantes, que nos ajudam, né, a pensar a respeito de nossas vidas, de nosso comportamento. Então, Jesus, só temos a agradecer por essa oportunidade, pedindo suas bênçãos para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para toda a humanidade, que a tua luz possa ser percebida por todos nós em humanidade. Assim sendo, pedimos permissão para iniciar esse trabalho, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela. Então, vamos lá. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, disse Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 20, né? Eu queria falar só um pouquinho a respeito desse versículo. Nesse capítulo 16, que é um capítulo em que Jesus começa a informar que vai voltar ao Pai, né? É um capítulo em que ele fala que precisa voltar porque ele vai enviar o Consolador, como tem em outros evangelhos, né? A questão do Consolador prometido, que nós sabemos que é a nossa amada doutrina. Então, ele começa a dizer que um pouco e não me vereis, e mais um pouco e me vereis. E aí os discípulos ficaram um pouco confusos com relação a essas afirmativas de Jesus. Mas como o mestre diz que um pouco nós não o veremos e mais um pouco nós o veremos, né? E aí Jesus entra com essa informação, mais essa informação. Vocês questionam com relação a isso, mas eu vos digo que a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí ele traz um exemplo muito bonito do parto, né? Jesus diz, como a mulher que quando está prestes a dar à luz, ela sente tristeza por causa da dor que ela vai sentir, mas que essa dor logo desaparece quando a criança nasce, né? E ela vê o seu rebento e fica muito feliz. Assim também vocês, né? Assim também vocês que tendes essa tristeza agora, mas o coração irá se alegrar, e essa alegria ninguém irá tirar de vós, né? Então, Jesus, vendo a tristeza ali dos discípulos, porque eles estavam tristes, porque sabiam que iriam se afastar do Mestre, né? Por causa da perseguição, e iam sentir a falta desse amigo, desse grande amigo que era Jesus, né? Mas quando Jesus ressurgisse, logicamente, né, depois da ressurreição, quando ele surgisse, eles o veriam novamente, né? Iriam se alegrar, iria assim, ser comprovada aquela continuidade da vida, o triunfo de Jesus. Então, eles verdadeiramente estariam alegres, comprovando essa vitória da vida, né? E essa alegria ninguém poderia tirar deles. E aí a gente traz um pouco a questão da doutrina. Quem pode tirar de nós essa alegria que nós temos de conhecer a doutrina espírita e de saber que nós não acabaremos, que nós continuaremos, não é, na vida espiritual, e que um dia nós seremos espíritos perfeitos, espíritos puros. Ninguém pode tirar essa alegria do espírita, não é? Então, comparando com essa questão que Jesus vem trazer para eles, ninguém vai poder tirar essa alegria, porque agora vocês estão tristes, porque eu vou partir.
Mas a gente percebe que eles, os discípulos, eles não estavam assim bem certos dessa ressurreição de Jesus. Só depois, quando Jesus ressurge, é que eles verdadeiramente, né, assim, veem a Jesus, nossa, era verdade, Jesus, né, não morreu, ele vai continuar. Então a gente vê que mesmo eles convivendo com Jesus durante todo aquele tempo, participando, né, dessa companhia iluminada, magnífica de Jesus, com todos esses ensinamentos, eles não tinham assim, a plena certeza do que aconteceria. Né? E quando eles veem Jesus, né? Tanto é que a Madalena vai e avisa para eles que viu Jesus, e eles não acreditam a princípio, e Jesus depois aparece para eles, né? E depois tem aquela dúvida também de Tomé. Então, a gente vê que eles não estavam muito ainda, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. E só após a aparição do Mestre, eles têm essa certeza de tudo aquilo que Jesus ensinou e que a vida realmente é imortal e continua, né? Então, era esse breve e longo comentário que eu queria fazer dessa primeira linha aí do Evangelho. Acrescenta aí, gente. Não, tá, foi bem completo. Realmente, muitas vezes, esse desconhecimento do futuro faz a gente sofrer mais do que deveria, né? Como você fala, deu o exemplo do parto. Quando a doutrina espírita nos ensina exatamente o que vem depois da dor e do sofrimento, né? Então, a evolução, a paz, todo esse caminho de luz que nos espera lá na frente. Então, certamente, depois dessa dor, depois dos sofrimentos, virá uma alegria muito grande das conquistas espirituais que alcançamos se suportarmos essas dores, né, e aprendermos o que é necessário. É maravilhoso. Tem mais uma colocação aí que eu posso botar. Eles estavam esperando um rei, né, um gladiador, né, um homem que fosse realmente reunir milhares de pessoas para distribuir armas e vamos à luta, vamos gladiar, vamos guerrear, vamos realmente combater esses inimigos, esses poderosos. Não era nada disso, né? Então, até eles absorverem isso, que aquele homem que veio era diferenciado, né? Não era para isso, né? Até o reinado era outro, né? Pois é, já viu, a história é outra, né? Não é nada disso, eu vim trazer a paz. E a gente tinha que vencer a nós mesmos, né? E até hoje ainda tenta resolver tudo com as guerras, né? Boa noite para todos, desculpa, eu me atrasei. Oi. Boa noite, Dora. Mas peguei o bonde ainda. Importante é que chegou. Lindo, o que você estava falando é maravilhoso, é isso mesmo. Eu tenho a sensação, claro, até quando eu imagino o meu desencarne, sabe, eu tenho os meus defeitos, minhas dificuldades, as coisas que eu não consegui vencer, mas quanta coisa eu venci, quanta coisa eu sei que eu resgatei. Então, a gente sabe que a gente vai levar isso. Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, não vai ser a pessoa... Vai embora, vai para o inferno ali, não vai ser assim. Claro que não vai ser, gente, pelo amor de Deus. Nossa, essa diferença. Dedicadas ao trabalho, ao espiritismo, mas dedicada com amor, né? Dedicada, só de boca para fora, vivida, né? Tá assim que nós estamos aqui, né? Trabalhando juntos, né? Conheci vocês me conheceram, a gente está aqui junto. Né? Então, estamos aqui lutando para a gente melhorar. Gente, isso aí é muito importante. Ninguém tira de nós essa alegria. Não tira. Para chegar lá e não vamos chegar de mão vazia, claro que não, nenhum de nós. Exatamente. Né? De maneira alguma. Vamos fazer os exames de consciência. Sim, claro. Sempre. Onde é que a gente não conseguiu, mas o quanto a gente lutou para conseguir. E Deus quer isso da gente, que a gente lute contra a nossa inferioridade. Isso aqui, todos nós aqui fazemos isso, eu tenho certeza absoluta. É verdade. Mas consegue vencer sempre? Não consegue, mas está ali. Sabe como é que é? É uma batalha de cada vez, né? Está ali malhando. Estamos na dor do parto ainda, mas vamos chegar na alegria do nascimento depois. Não estamos na indiferença,
não estamos no não quero saber de nada, só dirigir. Não está assim, não. Claro que não. Né? Então, isso é... Agora, posso ir para um planeta ainda inferior? Sim, posso ir, mas vou com a bagagem. É isso que me dá muita alegria, quando eu penso que eu vou morrer, que eu vou embora, mas eu também levo coisas de transformações, né? Mas levo também o que eu não consegui vencer, sim. Deixa eu botar uma colocação, que é como o Flávio falou, né? Imaginava um rei, né, de guerras e tal. Isso, E vem um reinado de amor, né, de luz, de esclarecimento para a gente. E hoje eu li essas frasezinhas né, no WhatsApp, que falava mais ou menos assim, eu não lembro assim, como era realmente, que falava assim, é mais valioso, né, a paciência e o tempo. É mais proveitoso a paciência e o tempo do que a guerra e o ódio, né? Claro. A gente realmente vê que com paciência, né, com tempo, isso tudo, né, a gente vai compreendendo, vai entendendo, né, melhor e vai dissolvendo mais as agruras, né, que a gente passa, né? Que o ódio e as guerras não levam a nada. Muito Foi Exatamente. assim, eu lembrei logo disso. Muito ruim. Isso mesmo, verdade. Cláudia, é isso mesmo. É muito ruim. Né? A gente veio o rei de amor, né? Graças a Deus. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Espera aí, deixa eu só me situar aqui, Vitor. O seu não tem a numeração, né? Mas é isso mesmo. É que eu dividi os meus comentários, a minha página é diferente, mas vou parar mesmo aqui na alegria. Então, nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, Emmanuel começa a trazer um comentário sobre essa passagem, né? E a gente vai agora para o comentário. Então, os discípulos, né, como nós mesmos, eles não conseguiam vislumbrar assim, uma alegria que fosse além da matéria. Né? A alegria era como nós, né, como muitos de nós ainda. A alegria era de possuir objetos materiais, a alegria de alimentar-se, né? A gente não fica feliz quando a gente come coisas gostosinhas, assim como o bolo do João, né? Aquele bolo gostoso que o João levou lá para o centro. Então, a gente tem essas alegrias de comer coisas gostosas, a alegria de estar com pessoas queridas, que é muito bom, né? Então, essas eram as alegrias das sensações físicas, né? Do corpo carnal. Então, essas eram as alegrias dos discípulos de Jesus, como ainda existem agora, essas alegrias, né? Mas Jesus, né, gente? Jesus, como Espírito perfeito, ele conseguiu... Espera aí que a minha gata está subindo aqui pelas paredes. Sai, Bela. Vem, Bela, para cá. Vem. Ela estava escalando aqui a parede, que ela quer sair do quarto. Então, mas Jesus, essa é a nossa alegria, né? A gente acaba se fixando muito nessa alegria da carne. Mas Jesus, como Espírito perfeito que era, ele já conhecia uma alegria que transcendia, né? Essa matéria, a alegria do Espírito, a alegria da plenitude, do ser, né? A alegria de fazer o bem, de cuidar das pessoas, a alegria de se doar. Isso Jesus já conhecia como Espírito perfeito, né? E, assim, existem emoções
e estados de alma que nós estamos muito distantes de conhecer, né? Pela nossa pequenez espiritual, pelo distanciamento em que estamos dessa vida espiritual. Por quê, né, gente? Porque a gente busca muito atender a nós mesmos, aos nossos próprios desejos, às nossas vontades, e nós não percebemos que essa vida egoísta, ela nos infelicita, ela nos deprime, né? E Jesus veio, assim, nos ensinar uma vida de doação. Jesus veio para que nós percebêssemos a beleza desse ensinamento que ele trouxe, né? E a doutrina espírita, ela tenta resgatar, ela traz, né? Na verdade, ela resgata esses ensinamentos de Jesus. E nós, em pequena escala, nós podemos estar praticando essa caridade, essa vida de doação que Jesus veio nos trazer. Mas muitas vezes a gente se perde, né? Nessa questão desses pequenos trabalhos de doações que nós fazemos muitas vezes na casa espírita, muitas vezes em outros locais. Por que a gente se perde? Porque a gente, devido à nossa vaidade, nosso orgulho, nossa prepotência, querendo ser mais que os nossos irmãos, né? Então, essa alegria a que Emmanuel se refere é essa alegria que nós ainda temos, mas que nós devemos estar buscando essa alegria que o Mestre Jesus veio trazer para nós e que o Emmanuel veio trazer essa reflexão para todos nós, né? Uma alegria muito mais profunda, uma alegria do se doar, do se dar, da caridade e do bem, que a gente vai caminhar para ela com certeza algum dia. É isso, gente. Alguém mais quer falar algo? Vamos compartilhar a tela, então. Então, vamos lá. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces. E pulei? Pulou. Esse aqui, através de séculos, sim. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Eu achei muito bonita essa linguagem que Emmanuel traz para nós, né? É uma linguagem até poética que ele traz. Eu juntei esses dois parágrafos, Vitor, porque eu fiz um comentário só para ele, tá? Então, Emmanuel vem nos trazer, né, todos esses acontecimentos dolorosos que aconteceram durante a vida de Jesus aqui na Terra, antes também com os profetas, né? Porque os profetas também foram mortos, foram trucidados, trazendo já esses conhecimentos das leis de Deus. E Jesus, né? Jesus, em toda essa sua jornada, essa morte que ele teve, né? Uma morte como um criminoso comum, não é? E os discípulos também, né? Os discípulos também foram mortos, porque depois que Jesus ressurgiu e que verdadeiramente esses discípulos compreenderam, eu repito, né? Como eu disse lá no início, né? Que os discípulos, eles verdadeiramente compreenderam quando Jesus ressurgiu. E aí eles compreenderam toda essa verdade dos ensinamentos de Jesus, né, do triunfo dessa vida, que a vida triunfou da morte. E quando Jesus parte, que eles realmente abraçam, né, essa causa do Evangelho e saem para pregar o Evangelho, eles também foram trucidados, eles foram mortos, né? Só João Evangelista
foi o que não foi morto, né? Porque ficou na ilha de Patmos durante toda a sua vida, desencarnou velhinho, porque tinha a missão de trazer o Apocalipse, né? Mas todos eles foram sacrificados. E após os discípulos também, os primeiros cristãos, né? Eles se entregaram a essa fé viva do cristianismo, e eles também foram mortos da forma como nós sabemos, né? Queimados, devorados por feras. Então, Emmanuel vem trazer todo esse sofrimento, não é? Que aconteceu antes, durante e após Jesus, apesar de todo esse amor que ele traz, não é? Mas tudo isso aconteceu pela incompreensão, pela dureza dos corações. E aí, no outro parágrafo, ele vem dizer, né? No entanto, todos esses sofrimentos que aconteceram devido ao cristianismo, devido a essa boa nova que Deus manda através de tantos e tantos espíritos, né, que vieram nos ajudar, todos esses sofrimentos serviram de base, né? Serviram de base para que se formassem espíritos com mais valor, espíritos mais maduros, descobrindo assim, o verdadeiro valor de uma existência, descobrindo as reais necessidades da vida. E eu acho muito bonito quando Emmanuel coloca, né, a dor como auxílio de Deus à terra estéril dos corações. Porque muitas vezes, né, gente, os nossos corações eles estão tão vazios de valores reais, de sentimentos que nos humanizem, que nós vivemos assim como uma terra seca, sem nada produzir. Né? Então, eu achei muito bonita essa imagem que Emmanuel traz. A dor como auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Então, é preciso que essa dor venha para nos despertar. Né? Nesse nosso estágio evolutivo, só a dor nos desperta. E outra imagem bonita que ele traz, né? Essa dor chega como um adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, né? Porque nós temos todas essas sementinhas dos bons sentimentos em nós, mas nós nos deixamos ressecar os nossos corações através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas prepotências. Mas as sementinhas estão ali. E ele fala, né? Para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Isso é lindo, gente. E aí, eu também lembrei do hino do Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando ele diz: o sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É como isso que Emmanuel está falando, né? É um auxílio de Deus para a esterilidade dos nossos corações. E o hino ainda continua, né? É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Olha que maravilha, né? O hino do Dr. Bezerra de Menezes e essa lição maravilhosa de Emmanuel trazendo para nós, ainda, né, no nosso estágio evolutivo, é a necessidade dessa dor, que é a dor que nos desperta verdadeiramente. É isso, gente. Fala, João. Pode falar, João. Está sem áudio. Tá? E, infelizmente, essa dor que desperta, né, em grande maioria das pessoas, ela é assim, momentânea. Ela dá um leve despertar, mas depois parece que a pessoa acorda, sei lá, sai de um transe, aí volta tudo que era. Tanto pior, né, João? Vai ter mais dor e talvez mais intensa. Né? É porque a gente é renitente, né, João? A gente é teimoso. Então, às vezes, a gente tem que se machucar muito, muito mesmo para despertar para essa verdade, né? E a gente tem esses exemplos tão maravilhosos do Cristo e depois do Cristo, né? Tantos espíritos maravilhosos que nos trouxeram mensagens, mas a gente parece que é difícil, né? Cabecinha dura para aprender, né? É verdade. Ser humano é complicado. Hoje eu recebi um vídeo. Pois é, a hoje, dor descomplica, né? Eu recebi um vídeo hoje que fala exatamente isso. Era uma pessoa com dor, desesperada por causa dos problemas dela, e, de repente, ela enxergou que Deus não atende aos pedidos dela, por isso que ela está sofrendo,
porque ele está preparando uma coisa muito melhor para ela que ela ainda não percebeu. Olha o vídeo, uma coisa linda. O vídeo é um Que legal, negócio. né? Muito, exatamente. E é verdade. Aí você, não conseguiu um emprego. Pá, tudo bem, não consegui. Aí a pessoa fica com aquela agonia na cabeça, porque não conseguiu, né? Porque está preparando, pediu, rezou, fez, aconteceu, não conseguiu. Ninguém atendeu ela para ela conseguir o tal do emprego. E aí ela percebe que Deus está preparando alguma coisa muito melhor do que aquele emprego, que a gente não enxerga. Pois é. Olha, a gente não para refletir, né? Quando eu vi, eu digo, gente, a carapuça entrou direto. A gente não consegue perceber que quando a gente insiste tanto em alguma coisa e ela não vem para a gente, o que será, né? O que será que a vida está querendo ensinar? O que será que Deus está querendo mostrar para nós? Ele não vai prepara algo muito melhor do que aquilo. Por isso que a gente não enxerga. Aí fica insistindo, fica aborrecido, se sente mal amado por Deus, se sente... Mas é tudo maluquice da nossa cabeça, porque não é isso. Não é isso. É porque o nosso melhor é sempre voltado para a causa material, né? E esse melhor que Deus quer para a gente não é o melhor material, é o melhor do nosso crescimento espiritual, do nosso amadurecimento. E é isso que a gente não percebe. E que vai nos dar uma alegria muito maior do que conseguir aquele emprego X, entendeu? A alegria real. Né, Dulce? Fala aí, Dulce. É que a gente tem um plano e Deus tem outro. Exatamente. É isso aí. Os nossos planos são muito rasteiros, muito michurucas. Né? Muito michurucas. Nós temos o mau hábito, né, de ser imediatistas, né? E a gente quer para logo, quer para já, né? E a nossa dor sempre é maior, né? E aí a gente não enxerga, né, que a gente não é o momento e que coisas melhores virão, mas a gente quer já. E esse imediatismo é sempre pelas coisas transitórias, né? É isso que eu ia falar agora. Esse imediatismo aí está de acordo com o que você falou, Janete, que é o material, o imediatismo do material. Mas só que Deus faz o trabalho do lado espiritual, mas a gente quer sempre a matéria, o ter, a satisfação, o prazer. Estou falando de uma maneira geral, mas é como você falou, mano. É o imediatismo da matéria. Quando a gente despertar para isso, para essa questão da vida espiritual, dos valores reais, dessa alegria real, aí tudo vai ficar melhor, né? Mas quando a gente falar espírito puro, né? Fala aí, Selma. É isso que você falou, quer dizer assim, isso se dá a nossa incompreensão ainda do sentido espiritual, né? Como a maioria não tem esses, não é a maioria, né? Não vamos dizer, não tem como prever isso, mas assim, eu acho que o espiritismo, além da Umbanda e Candomblé, são a única que fala em reencarnação, né? As outras religiões não falam em reencarnação. Então, quer dizer, elas não trabalham muito no espírito. Elas falam muito da matéria, da pessoa, da vida dela aqui. Né? Então, elas não têm esse sentido de ver a coisa assim, mais além daquilo que ela está vivendo hoje. Né? Aí, quer dizer, por isso que é imediatismo, queremos tudo por agora, e são as coisas da Terra, porque a grande maioria que tem essas religiões não reencarnacionistas, elas vivem dessa forma, porque não tem essa informação que o Espiritismo traz. E mesmo assim, nós ainda espíritas ainda temos esse sentido também, né? De materialismo, né? Ainda temos que podar isso, né? Mas é uma questão mesmo de consciência. É uma questão assim, de esclarecimento mesmo, de dar essa consciência para a humanidade com relação à sua imortalidade, né? Isso que falta. E de reflexão, né? A gente, como sendo espírita, como você está falando, a gente é espírita, tem esse conhecimento e tem essa compreensão e deveria estar refletindo mais, né? Em cima das nossas dores, de tudo que nos acontece. E mesmo assim, a gente ainda reclama, né? A gente ainda se questiona, então
É reflexão e vivência e oração, bastante, né? É verdade. Não, o espiritismo é uma bênção. Eu acho uma bênção. Agora, difícil de você praticar é difícil. Por causa do nosso atraso, né? Nosso atraso evolutivo. Mas que é uma bênção, eu acho uma bênção, uma bênção. É isso aí. E em certos momentos é um freio também, positivo, das nossas dificuldades. É um freio, entendeu? Ai de nós, se não fosse. Né? Nossa, nem pensar. Né? Eu acho que o espiritismo, na verdade, ele torna para mim a coisa mais fácil, né? Porque quando eu era cristão e não acreditava em reencarnação, eu meio que fui perdendo um pouco a minha fé porque eu considerava que era missão impossível, né? Tipo assim, sem acreditar em reencarnação, eu achava que era missão impossível. Então, eu começava aí naquele pensamento de que ou não existe nada, né? Ou eu viro ateu, ou vai todo mundo para o inferno, não vai salvar meia dúzia e o resto vai todo mundo para o inferno. Então, na verdade, o espiritismo, eu acho que ele facilita nesse sentido, né, de dar mais razão, torna a coisa mais racional, você começa a ver sentido nessa trajetória, né, na possibilidade. E sobre o sofrimento de Jesus, né, que é o primeiro parágrafo, eu acho que Jesus, a gente sabe que ele não precisava mais passar por isso para evoluir. Ele não merecia passar pelo que passou para aprender nada do nosso nível, né, do nível que o planeta Terra é capaz de ensinar. Mas, mesmo assim, por amor, como um pai, ele veio, passou para nos servir de exemplo, né, e assim evitar que a gente passe pelas mesmas dores e sofrimentos. Porque a gente sabe que muitas crianças, né, aprendem com o exemplo dos pais. Nem todo mundo precisa passar, sofrer, passar pelas mesmas coisas para aprender. Uns aprendem mais rápido, outros vão só pelo exemplo, só de ver já percebem a coisa mais correta. Então, eu acredito que Jesus veio, passou por esse sofrimento todo para ser esse grande exemplo, para que aqueles que já estivessem preparados para só no exemplo já aprender muita coisa, evitar automaticamente muita dor e muito sofrimento, né? E certamente o exemplo de Jesus até hoje evita muita dor e muito sofrimento. É só a gente ver o que o mundo evoluiu de Jesus para cá, né? Se a gente comparar a humanidade de 2000 anos para cá, o quanto a gente evoluiu em tudo, né? Em tecnologia, ciência, evitando assim dores, sofrimentos, né? Tudo que a medicina avançou em 2000 anos. E se você pensar da formação do mundo até Cristo, quantos bilhões de anos de dor e ignorância foram, né? Então você vê o quanto a vinda dele foi importante para o planeta, né? O quanto em 2000 anos a gente certamente evoluiu o que não conseguiu evoluir em sei lá quantos bilhões antes da vinda dele, né? Então quantos bilhões de anos de dor e sofrimento ele já não nos poupou pelo sacrifício dele, né? Pelo exemplo que ele deixou. Ô, Vitor, se você quiser fechar para abrir, porque eu vou ler todo o resto agora, todo o restante para comentar. Mas acho que nós temos 3 minutos. 3 minutos acho que dá tempo de você ler. Aí depois você lê, então tá, aí depois eu fecho. Tá bom. Então, os inquietos, salvadores da política... Eita, desculpa. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo,
no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então... Bem, então, nosso tempo está acabando, né? Eu vou abrir a sala de novo e aproveitamos para se despedir da Dorô. Não sei, você vai poder ficar por segundo tempo? Não, né? Eu então, tenho vai embora. 8h15, então, para voltar... Então, tchau, Dorô. Um abraço para todos, até a semana que vem. Foi lindo. Tchau, bom trabalho. Bom. Obrigada, fiquem com Deus.